O tema dessa nova temporada é falar dos profissionais que hoje se destacam no mercado e que passaram pela Universidade de Marília, né, que são um grande orgulho, o Dr. Fábio Manhoso sempre gosta de frisar, são o grande orgulho do trabalho realizado até hoje na Unimar. E hoje nós temos aqui a alegria de receber a doutora Aline Gaspar, proprietária da Pet Vida, e o Dr. Rogério Fioroni, do Planeta Animal. Os dois são profissionais de sucesso, profissionais reconhecidos e muito responsáveis, né, que levam adiante essa bandeira de um trabalho, claro, muito digno, muito aberto a toda a orientação, a conversa e ao reconhecimento do público por conta disso, né? Porque a medicina veterinária evoluiu muito justamente por essa preocupação dos profissionais, né, com a sociedade e vice-versa. Então, sejam bem-vindos, é um prazer recebê-los ao nosso programa. Tudo bem, doutora Aline? Boa noite, em primeiro lugar, Lenisa. Muito obrigada pelo convite. Espero poder ajudar em algumas informações aí para vocês. Tudo bem, então nós vamos aos pouquinhos aqui, vamos começar já com a doutora Aline, já a gente vai entrando em outros detalhes, mas a ideia hoje é chamar a atenção principalmente para banho e tosa, não é que o número é um número crescente, o mercado vem absorvendo um número cada vez maior, né, de estabelecimentos como esse, mas o público precisa entender que existem alguns requisitos básicos, né, para que a segurança do animal seja garantida e a segurança do proprietário também, né? Por que dessas preocupações, doutora Aline? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de citar, como já foi dito anteriormente, desde 1994 houve um boom em relação a pet shops e banho e tosa, né, no Brasil, o mercado que mais cresceu, e consequência disso também veio vários problemas, né, em relação a doenças, principalmente de pele, né, onde a gente observa um grande aumento ultimamente, né. O proprietário hoje, ele procura um lugar onde seu animalzinho vai vir cheiroso, vai vir bonito, mas existem os bastidores, sim, né? Onde a gente tem que se preocupar principalmente procurar um lugar limpo, bem higienizado, né? Onde as toalhas são utilizadas individualmente, né? Os materiais principalmente todos esterilizados, higienizados todos os dias, né? Para evitar assim a transmissão de doenças, principalmente consideradas zoonoses, onde é transmitido do animal para o ser humano, né? Que são as doenças de pele. E no caso os animais podem chegar saudáveis, né, a esse estabelecimento, ao pet shop, ao banho e tosa e voltar para casa trazendo esse tipo de patologia, não é, doutor Rogério? Boa noite, viu? Seja bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite, é um prazer estar presente. Na realidade, assim, o animal quando ele vai ao banho e tosa, a intenção sempre, tanto do proprietário como do próprio tosador, né, é estar oferecendo o melhor em qualidade para esse animalzinho, né, para satisfazer o proprietário e deixar o animal em condições. Infelizmente, eventualmente, na maioria das vezes, né, por falta de orientação, né, sem a presença de um veterinário, de um colega responsável por isso acontece, né, e ocorrem os problemas, né, relacionados a isso aí. Até mesmo para a segurança do animal. Maus tratos, né, são inúmeros os casos registrados, inclusive pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária, né, de denúncias de proprietários que percebem uma alteração, muitas vezes até leve, né, em outros casos dramáticas as questões, mas qualquer alteração leve a gente já deve ficar atento. Infelizmente isso é muito frequente. Isso é muito frequente. Mas o Conselho também, enquanto isso, continua o seu trabalho de fiscalização, né, doutora Aline? Continua e é o grande objetivo do Conselho e da delegacia aqui na nossa cidade e para toda a região. Então, a gente sempre chama atenção para o papel fiscalizador do proprietário. Né? Como é que ele deve... importante. Mais importante, para que ele também possa fazer essa denúncia, né? Sim, o proprietário tem que, né, frequentar o lugar, ver o ambiente, né? O ambiente tem que estar bem limpo, né? Tem que ver um profissional, tem que ter sempre o veterinário, como o Dr. Rogério comentou, o veterinário responsável por aquele E isso deve, inclusive, ser uma exigência do proprietário. Ele pode chegar, ele tem o direito de chegar, né, e perguntar onde é que aqui tem anexo na parede, né, de alguma maneira, o nome do médico veterinário responsável. Né? Eu tenho o direito de querer saber sobre isso, né? Todo estabelecimento tem que ter, né? Todo estabelecimento tem que ter. E o proprietário tem que saber disso. Às vezes o proprietário não sabe. Pois é. Né? A gente vê muitos casos, infelizmente, do animal que sofreu algum acidente ou contraiu eventualmente alguma doença, que o proprietário, né, deve procurar assistência do veterinário, né, seja daquele mesmo estabelecimento, seja outro colega, o proprietário tem que ter essa liberdade, mas se ele está insatisfeito, eu acho que é justo e correto
que seja feita uma denúncia formal. Claro. E não ficar fazendo boato, fazendo disque-disque, o conselho falando exige, mal. né, a Exatamente. denúncia formal. Se Exatamente. não for por Porque escrito, o conselho boato por boato não ajuda ninguém. Exato. E não tira os aventureiros do mercado. Isso mesmo, não é esse o caminho. Exatamente. Então ele machucou esse animalzinho, ele vai machucar outro, e vai machucar outro, ele vai continuar, né, atrapalhando esse mercado e denegrindo a imagem do mercado, né? Acaba ficando a imagem de um mercado bagunçado e que ninguém controla. Né? Infelizmente, esse profissional não pensa no bem-estar, né? Até porque a população não entende que para que eu possa ter um estabelecimento como esse, não preciso ser necessariamente médica veterinária. Né? Então eu posso, como uma comerciante normal, né, e até, né, como existem vários. A associação comercial, todos os procedimentos para abrir uma empresa normal. Justamente. Então a população às vezes não entende por que a gente sempre fala, né, da exigência de um profissional. Todo mundo imagina que já diretamente uma coisa esteja ligada à outra. Você pode ter um salão de banho e tosa como um estabelecimento comercial, mas parte do corpo de funcionários deve ser um profissional da área de saúde, no caso o médico veterinário. Né? Até porque uma coisa que eu gosto de chamar a atenção aqui é que o banho não é só uma questão de estética, é uma grande oportunidade para que o profissional que tem a orientação do médico veterinário sempre por perto, né, e ali com a experiência, passando, tocando o animal, ele consegue perceber alguma diferença e já chamar o médico veterinário. Então o banho e tosa frequentes, né, é uma possibilidade de manter a saúde em dia do animal. Então quando você leva e geralmente um funcionário vem e orienta, fala, olha, precisa de um remedinho, de uma pomadinha. Aí é um outro alerta. Né? Você já tem que perguntar se você não conhece o estabelecimento. Mas tem um médico veterinário? Quero conversar com ele. Ele vai me indicar. Né? Então, esse é um outro problema. Isso é importante. Assim, o banho tosa acaba sendo um local de diagnóstico precoce. Claro. Vamos dizer assim. As primeiras lesões de pele, as primeiras alterações no ouvido, e eventualmente a gente vê lesões e feridas, né? Às vezes um animalzinho mais sensível, né? Quando vai tomar o banho. Durante o banho, durante a partir daí o profissional capacitado, né, vai orientar o proprietário, né, a estar passando por uma consulta, uma avaliação mais específica, através de exames até, para poder o quê? Diagnosticar previamente e poder tratar. E medicar. Porque também existem casos, né, de medicamentos falsificados, de pessoas, né, que não são da área, não têm essas condições de orientar, vender medicamentos sem a necessidade. Quer dizer, no mercado existe de tudo, né? Como em qualquer área. Infelizmente, tem muito. Então... E é importante, eu acho, que esse espaço aqui, e obviamente associando também a experiência, né, e toda essa característica acadêmica de muita informação que vocês recebem nessa formação toda, né, de sair da faculdade com essa consciência, não é? Acho que isso é um ponto importante para a gente frisar. É importante, assim, a pessoa ter essa noção quando ela entra no mercado de trabalho, né, dessa responsabilidade que tem, porque um problema de saúde que a gente encontra no animal, né, em grande parte, ele pode ser um problema de saúde para a família. Exato. Né? Então, é importante a pessoa ter essa consciência. E o papel do veterinário é orientar isso aí. Não é o veterinário especificamente que vai estar fazendo o serviço de banho e tosa. Sim, mas vai estar supervisionando, né, e orientando. Então, o papel do tosador é procurar realmente o proprietário e o veterinário. Encontrei essa alteração, esse problema. Né? E aí, a partir dali, as medidas necessárias devem ser tomadas. Né? E os colegas, né, a gente procura ter uma forma de pensar mais ou menos, né? Todos os colegas pensam dessa mesma maneira. É uma questão de ética, inclusive. Principalmente. Né? Que a gente deve valorizar muito. Só para encerrar aqui, a doutora Aline e o doutor Rogério podem falar rapidinho para mim, não só em relação ao medicamento, mas ao principal na prevenção, que é a boa alimentação. Né? Porque hoje a gente chega e encontra lá 1 milhão de marcas, né? Aquela confusão, a gente não sabe mais o que é melhor, tanto para o cachorro, para o gato ou para animais exóticos, né? Que agora hoje o pessoal tem em casa. Então, começa pela alimentação. Sim, né? Começa pela alimentação, né? E hoje o mercado, né, a gente tem muitas opções, né? Desde o filhote até o animal idoso, rações específicas para cada faixa etária, para cada doença, né? Então, isso sempre procurando o médico veterinário melhor, capacitado, né, para estar te orientando em relação a qual a melhor alimentação
a fazer para o seu animalzinho. É o melhor né? caminho, principalmente quando o cliente já é fidelizado, né, no estabelecimento, sim. de repente algum problema, né, passa por algum processo cirúrgico, quer dizer, manter esse acompanhamento, né, de alimentação, de importante, né? Ele é importante na prevenção e é importante, inclusive, no tratamento, na recuperação mais rápida desse animal, né? Então, oferecer sempre muita água